pessoal, sejam bem-vindos à segunda edição do CiaCast, o seu podcast de empreendedorismo no Rio Grande do Norte. Meu nome é Fábio Farias e eu sou o host desse programa. E na edição de hoje a gente vai receber um convidado super especial. A gente vai receber o Carlos von Sosten do Sebrae para falar um pouco a respeito do Sebrae e de como que o jovem empreendedor ou empreendedor potiguar pode usar a empresa ou encontrar na instituição uma forma de ajudar ele na sua jornada de empreendedorismo. E para entrevistar o Carlos von Sosten junto comigo, eu estou com a presença do nosso CEO, o nosso chefão, o nosso Big Boss, Guilherme Oliveira. Fala, Guilherme, tudo bom, cara? E aí, Fabinho, tudo bem? Tranquilo. É um prazer estar aqui mais uma vez, vai ser bem legal entrevistar o Carlos. A ideia é que a gente puxe do Carlos várias informações, saber como é que começou essa história de startup aqui no Rio Grande do Norte. Ele é um cara que estava em todos os momentos do Jerimum, então vamos entender o que é que está acontecendo, o que é que ele acha desse panorama que a gente está vivendo agora, o que é que ele acha, o que vai acontecer para 2020 e o que a gente deve fazer para manter o desenvolvimento do nosso ecossistema. E antes da gente começar com a nossa pauta principal do dia, eu vou pedir para o nosso convidado, o Carlos von Sosten, se apresentar para o público, falar quem ele é, o que ele faz, de onde ele veio e como que ele ajuda as pessoas aqui no Sebrae. Ok, vamos lá. Eu trabalho no Sebrae já há bastante tempo e desde 2008 comecei a atuar com o projeto para as empresas de TI, né? Mas até voltando um pouco, como é que eu cheguei no Sebrae, né? Qual é a minha formação, qual é a minha visão, qual é a minha experiência anterior a tudo isso? Eu sou administrador, tenho especialização na área de marketing e finanças, morei um tempo em São Paulo, depois de formado, onde fui me especializar e também viver um pouco o mundo profissional lá de São Paulo. Passei por toda essa experiência, por processos de trainee, fui selecionado para multinacionais, depois vim para Natal para assumir uma carreira executiva. Fui presidente da Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Norte, na época era a grande empresa de tecnologia do estado. Depois fui diretor do Sebrae, assumi também a direção da Escola de Turismo e Hotelaria Barreira Roxa. E sempre com essa visão de integrar administração com tecnologia e empreendedorismo, né? Isso que me trouxe um pouco para onde eu estou hoje no Sebrae, como gestor de projeto, desde 2008, um projeto que atende as empresas de TI, e em 2012 a gente começou a surfar essa onda das startups, que gerou todo esse movimento que a gente vê hoje, porque quando a gente começou a surfar essa onda, não tinha startup, não tinha ecossistema ainda, não se falava tanto em startup. Existiam empresas de tecnologia, existiam pessoas criando coisas novas, mas o jargão ainda, a forma de fazer ainda era meio desorganizada, era desconectada daquilo que estava acontecendo no mundo, né? E foi exatamente por isso que a gente entrou sentindo a necessidade de trazer conhecimento, né? Que essa é a grande missão do Sebrae, é uma instituição principalmente de trazer conhecimento, de trazer informações para o empreendedor, para que ele possa cada vez mais superar os desafios, porque empreender é uma das coisas mais difíceis que existem, né? Com certeza. True story. Então, esse empreendedor ele precisa muito desse suporte, de conhecimento, de orientação, de informação, e isso eu acho que é uma das coisas mais importantes que o Sebrae faz. E aí a gente está hoje aí nessa onda aí das startups que já cresceu muito de 2012 para cá. Que bom, que bacana. Eu sei que você e o Guilherme têm uma relação especial. Eu queria saber, Guilherme, como é que vocês se conheceram e que conta um pouquinho dessa história. É legal, a gente começou a trabalhar dentro do ecossistema de inovação faz uns 3 anos, então o Carlos está nisso aí há bem mais tempo. Mas assim que eu estava começando, eu vim aqui, bati na porta do Sebrae e vim perturbar ele. Então, a gente tinha uma ideia de uma startup, como qualquer pessoa que está começando, não sabia nem por onde ir, e ia bater na porta de todo mundo. Não sei se o Carlos lembra, era uma startup chamada Wix. Então,
Cheguei aqui, contei a história, então o Carlos foi o cara que me deu as primeiras pedaladas na cabeça, mas foi muito importante. E eu queria saber, Carlos, como isso eu sei que você já me contou isso é algo que acontece corriqueiramente, e como é que o Sebrae, você tenta lidar com essas situações? Como orientar? Porque no meu caso essas pedaladas foram muito boas para mim, né? Mas como é que acontece geralmente? Guilherme, eu confesso inclusive que eu nem lembro. Ih, rapaz. Porque o movimento é tão grande, passa tanta gente aqui e é uma demanda por esse tipo de orientação, as pessoas me procuram muito querendo conversar e isso é uma coisa bem interessante e eu optei, obviamente, por uma forma de conduzir esse tipo de situação quando o empreendedor nos procura com ansiedade muito grande em relação ao seu negócio. Eu até brinco, às vezes, em algumas palestras e tal, dizendo que eu atendo aqui no Sebrae um Mark Zuckerberg por semana, né? Porque sempre chega alguém aqui com uma ideia que vai mudar o mundo, que vai ser a próxima maior empresa de tecnologia do mundo e tal. E isso não é uma coisa ruim. Agora, o meu papel é pegar esse empreendedor que às vezes está com as ideias muito nas nuvens e colocar os pés dele no chão. Né? Trazer ele um pouco para a realidade, porque eu penso muito no empreendedor que, por falta de orientação, lá na frente ele tem uma frustração muito grande, ele quebra a cara. Então, se eu posso minimizar esse risco para ele com orientação, ainda que ele naquele momento se sinta chateado, porque, poxa, era a melhor ideia do mundo e o Carlos nem achou a melhor ideia do mundo, mas eu sei que eu estou ajudando ele, como você mesmo dá esse depoimento. Eu estou fazendo ele refletir, eu estou fazendo ele pensar duas vezes, porque empreender já é um risco muito grande. Eu costumo dizer assim, é 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado, né? Mas eu quero que esse cara dê certo. Então eu preciso minimizar os riscos dele, fazer com que ele saiba onde ele está pisando, para que ele continue vibrando com a cabeça nas nuvens, mas com os pés no chão. Então meu papel muitas vezes é esse. Isso nem todo mundo lida tão bem, né, com isso, mas em geral dá certo. Eu recebo mais feedbacks como esses seus do que gente que diz, pô, o Carlos me desanimou e tal. E às vezes o cara, quando até se desanima, eu costumo até dizer assim, cara, se você desanimou com o que eu falei, imagine como você ia desanimar quando você enfrentasse o mercado de verdade, que é muito mais desanimador, porque o mercado é muito mais duro do que eu sou, né? Ele bate muito mais forte, eu não bato, eu faço um carinho, né? O mercado não, o mercado vai atropelar você literalmente. Ô Carlos, nessa sua experiência aqui na frente do Sebrae, lidando com essas empresas de inovação e tudo mais, qual que você acha que é a maior dor, a maior dificuldade do empreendedor natalense, principalmente da área de tecnologia? O que você acha que mais dói, mais aflige eles e em resolvendo isso que poderia ajudá-lo a empreender melhor aqui? É muito difícil resumir isso, porque são muitas variáveis, os estilos de empreendedor variam muito, os problemas que eles estão buscando resolver, as áreas de mercado dos negócios que eles estão criando, tudo isso varia e altera a forma dos problemas e dificuldades de cada um. Mas, em geral, como a gente, nesse ecossistema de startups, a gente está falando muito com jovens, em geral, o que eu observo é muita falta de conhecimento em gestão, em business, né? Em como transformar uma ideia em um negócio, como validar isso. Às vezes, a gente recebe muitos alunos aqui que têm uma formação técnica muito boa, tem uma ideia, mas ele não consegue extrapolar o horizonte técnico dele, da formação tecnológica dele, para pensar em marketing, pensar em vendas, pensar em relacionamento com o cliente, pensar em finanças, né? Então, ele fica muito no tecnológico, ele acha que ele vai resolver tudo só com tecnologia. Aí algumas histórias contribuem para criar os mitos, né? A gente vê esses cases dessas exceções de caras que não tinham essa pegada business e que criaram grandes negócios, mas isso são exceções. A gente não pode se basear nas exceções na hora que a gente está falando com um grande volume de empreendedores. A gente tem que mostrar para eles o que é realmente o caminho mais viável para quem está criando um negócio. Você falou um negócio bem legal,
que muita gente associa startup com pessoa jovem. Isso no Brasil a gente vê isso acontecendo bastante, no Sudeste cada vez menos, e nos Estados Unidos bem menos ainda. Então, quando a gente vê aquele Mark Zuckerberg, um cara de 20 anos que teve uma ideia fantástica, isso é uma exceção. Eu vejo que essa imagem que a gente, principalmente aqui no nosso ecossistema, os empresários tradicionais, às vezes eles têm isso e veem startup com maus olhos, como um projeto de alto risco. Eu acho que, como o nosso ecossistema ele ainda está iniciando, trazer essas empresas tradicionais para perto é um movimento muito importante. Eu queria saber um pouco da tua opinião a respeito disso, saber se isso faz sentido para ti, como essas empresas tradicionais deveriam se posicionar nesse movimento de transformações digitais dentro das suas empresas. Faz todo sentido, né? Eu acho que é super importante e até eu acho que quando a gente se refere a tudo isso como ecossistema, a ideia por trás disso é que exatamente você tem uma diversidade muito grande e você tem situações que estão muito maduras e que dependem daquilo que é novo, você tem o novo que depende muito do que é maduro. Há uma troca, um ecossistema é isso. Se você for para a natureza observar um ecossistema, você vai encontrar diversidade, você vai encontrar algo que já tem, tipo uma árvore que tem séculos de existência, mas que depende de algo que nasce e morre muito rápido ali para que ela sobreviva e vice-versa. Então, o que a gente precisa no nosso ecossistema é cada vez mais incorporar esses valores, né, de diversidade, precisa ter jovens com pessoas com experiência, a gente precisa ter empresas que estão nascendo com empresas tradicionais, a gente precisa ter essas trocas, porque é disso que vai surgir a sinergia. A gente precisa ter precisa ter homens, precisa ter mulheres, precisa ter pessoas de área tecnológica com pessoas de área de humanas. Quanto mais a gente tiver um ambiente enriquecido por essas diferenças de visões, maior será a sinergia e melhores serão os resultados para quem está ali dentro. Então, isso é fato. É difícil atrair quem está no tradicional. Por quê? Porque esse empresário que está no tradicional, ele está naquela situação que eu falei antes do mercado, né, na batalha do dia a dia do mercado. Ele está matando, como a gente diz assim, um jacaré por dia para sobreviver com o negócio dele. Então, às vezes, ele não quer desperdiçar energia, tempo e, às vezes, até recursos financeiros, investimento, com algo novo, porque está muito focado. Isso é o ideal? Não. Mas a gente precisa compreender essas situações para até respeitar, às vezes, os ritmos, né? Porque no próprio ecossistema natural você tem ritmos diferentes, né? Então, a gente tem que entender que assim, é um processo. Algumas coisas, e se a gente for olhar de 2012 para 2020, a gente viveu várias ondas desses processos. Tem momentos que a maré está mais alta, tem momentos que a maré está mais baixa. E é isso. Então, tem que trazer esses empresários do tradicional, sim, precisa integrar cada vez mais. O tradicional pode se beneficiar muito do ecossistema de startup, assim como o ecossistema de startup se beneficia muito do tradicional. Ô Carlos, você cita muito esse período aqui de 2012 a 2020, e eu acho que é um período que se encaixa basicamente com a época que o Jerimum Valley, o Jerimum Valley, vamos dizer assim, 1.0 foi criado, depois o Jerimum Valley foi 2.0. E eu queria saber como é que o Jerimum Valley se relaciona nesse ecossistema, qual é a importância dele, e como é que foi o seu trabalho como membro do Sebrae nessas duas versões do Jerimum, e se puder depois comentar o que você acha do futuro do Jerimum. Você acha que vai ter um Jerimum 3.0? Veja, na nossa visão do Sebrae, né, em que a gente está tentando o tempo todo olhar com essa visão de ecossistema, esses grupos tipo Jerimum são extremamente importantes. São o que nós chamamos dos grupos orgânicos, que eles nascem da própria organização de pessoas que têm um determinado tipo de afinidade, que pode ser, por exemplo, uma linguagem de programação, uma tecnologia. No caso do Jerimum, o que é muito interessante é porque é um grupo que tem nisso que atrai as pessoas para o grupo a questão do empreendedorismo, inovador, né? A ideia da startup. É o grupo que tem essa característica mais forte entre todos os outros grupos que a gente trabalha. A gente trabalha com vários grupos e comunidades. Então, esses grupos eles são muito importantes exatamente porque eles organizam essas pessoas
por um tipo de afinidade. O Girimum tem uma história muito interessante por conta dessa pauta mais, digamos assim, que não é tão presa a um assunto só, a uma tecnologia só. Ele passa por essas ondas que eu falei do ecossistema. Então ele tem momentos de altos e baixos. Isso é natural. Isso faz parte desse processo desse tipo de grupo, quando há transição de liderança, ou às vezes o grupo começa com um líder que está muito envolvido naquele momento, aquele líder depois se ocupa com outra coisa, e aí a pessoa que vai dar continuidade já não se dedica da mesma forma. Enfim, então todos esses grupos passam por isso. Eu acho que o Girimum ele tem uma importância muito grande para o ecossistema, por essa característica que eu falei, porque ele é um grupo essencialmente focado em empreendedorismo, e ele tem que continuar, as pessoas que fazem parte do grupo que precisam entender que esse grupo é importante e dar continuidade. É algo que, assim, o Sebrae ele não atua ativamente nisso. A gente respeita o movimento do grupo, da comunidade, esse movimento orgânico, né? Agora, quando o grupo está organizado, a gente está aqui para apoiar ele, né? A gente está aqui à disposição de todas essas comunidades. Um apoio bem legal que o Sebrae fez e continua fazendo montando missões para outros ecossistemas. Ano passado a gente pôde ir para Florianópolis, a gente teve o evento do Startup Summit, e nesse evento a gente pôde aprender um pouco de como funciona o ecossistema de Florianópolis, que eu acho que foi uma experiência fantástica para todo mundo, e ao mesmo tempo o Sebrae ele proporcionou que empresários do setor tradicional se envolvesse com os startupeiros, né? Então a gente tinha lá Djalminha lá vendo o que era aquilo. A empresa dele distribui água, então Bem tradicional. Bem tradicional mesmo. E para ele, quando ele viu aquilo ali, a gente, nas conversas, ele disse, putz, a gente tem que fazer um negócio desse lá em Natal. Então existe a ACAT, que é a Associação Catarinense de Empresas e Tecnologias, que dá uma aula de associativismo, e eu queria que você falasse um pouco dessas missões, Carlos, e depois a gente falar um pouco sobre a CAT, depois falar um pouco da visita do Gabriel, do Busson, da Daven, que eu acho que isso foram experiências fantásticas pra gente aqui, e pessoalmente eu sou muito grato ao Sebrae por poder proporcionar momentos como esse, não só para mim que eu pude viver, mas também para vários outros empreendedores. Eu acho que eu vou até começar de trás para frente. Vou começar falando logo sobre a questão da ACAT e de um ecossistema. Quer dizer, Santa Catarina, ali, aquela região de Florianópolis, é um grande case de ecossistema. Eles estão pensando nisso, eles estão falando nisso há 15, 20 anos ou mais, porque a ACAT tem cerca de 30 anos. Então, eles já vieram com essa mentalidade há bastante tempo. A gente está começando agora aqui no Rio Grande do Norte, a gente está engatinhando, eu diria. Então, essa viagem para Santa Catarina foi muito importante para exatamente conhecer. A gente tem que aprender com as experiências dos outros, como, por exemplo, a gente vai ao Vale do Silício desde 2009, conhecer aquele ecossistema que é a maior referência mundial, mas a gente não pode simplesmente achar que é um Ctrl-C, Ctrl-V, né? A gente precisa entender que eles começaram há 30 anos, a gente está num outro momento. Eles têm uma realidade geográfica, nós temos outra. Eles têm uma determinada cultura, nós temos outra. Eles estão numa ilha, nós estamos no litoral. São diferenças, às vezes, sutis, mas que mudam completamente. A própria visão de ecossistema, para quem mora numa ilha, por exemplo, é muito mais forte, porque o cara sabe que ele está ali num ambiente que pode ser colapsado muito mais rapidamente. Isso já desenvolve essa visão de ecossistema, e às vezes quem vive num outro tipo de ambiente não tem essa percepção da mesma forma. Então, são coisas muito sutis, mas que podem fazer a diferença. Então, visitar, conhecer, aprender com essas experiências é importante, mas principalmente depois de tudo isso, a gente refletir sobre como a gente vai trazer tudo isso que a gente aprendeu para acelerar o nosso crescimento. É para isso que existem essas missões, né? E a gente vai continuar fazendo isso agora em 2020. E em relação a essa questão
da vinda do Buzon, do Gabriel, da Acate, é um pouco também de trazer esses caras de lá para cá, para que as pessoas que não podem ir para as missões possam receber o conhecimento aqui, né? Interagir com eles, fazer perguntas diretamente. Então a gente está sempre fazendo esse intercâmbio. Carlos, eu tenho duas perguntas para você. Uma um pouquinho mais fácil e outra um pouquinho mais difícil. A pouquinho mais fácil é, o Sebrae, os ecossistemas, eles pensam em fazer algum tipo de missão para a China, depois que passar o coronavírus, principalmente, né? Já que lá está se demonstrando um ecossistema de inovação muito forte. Essa é a pergunta fácil. A pergunta difícil é o seguinte, foi a mesma pergunta que a gente fez para a Mona Lisa. Né? Se a gente for prestar atenção, o ecossistema, principalmente de Belo Horizonte, de Recife e agora de Fortaleza, eles tiveram um apoio governamental muito forte. Aqui no Rio Grande do Norte, praticamente o Sebrae é a única entidade que é público-privada que apoia esse ecossistema. Você não acha que um dos fatos de que a gente ainda esteja engatinhando a nível Brasil se dê por essa falta de apoio governamental? Eu acho que a gente... eu vou começar por essa também. Eu acho que até alguns modelos que falam de desenvolvimento de comunidades, de ecossistema, eles têm um termo que eles se referem, algumas pessoas que estão ouvindo o podcast talvez já tenham escutado, que é a tríplice hélice, né? Uma dessas hélices, ou seja, a ideia de uma hélice que está movimentando e fazendo algo, né, prosperar, digamos assim. Uma dessas hélices é exatamente o governo, tanto no nível federal, como estadual, como municipal. Sim, no Rio Grande do Norte a gente não conseguiu engajar ainda todas as esferas de governo nesse objetivo. A gente já teve momentos em que isso teve uma liga maior, mas aí aquelas coisas, as mudanças mudam as pessoas e isso muda um pouco o ritmo das coisas. Então, a gente já teve momentos que a gente estava melhor com as esferas municipal e estadual, e agora a gente está recuperando isso, né? Novas instituições estão se envolvendo, e então é algo que sim, a gente poderia avançar mais rápido se essa hélice, digamos que eu chamo da parte oficial, né? Ela de governo, municipal, estadual, se ela tivesse mais já engajada nesse movimento, a gente estaria prosperando mais rápido. Enfim, é um trabalho que compete a todos nós do ecossistema e buscar isso, né? Às vezes nossa atitude é muito de esperar, de cobrar, de reclamar, mas às vezes a gente tem que ir lá visitar, a gente tem que conversar, a gente tem que sensibilizar, a gente tem que dizer vem, a gente tem que chamar para reunião, enfim, são coisas que a gente está aprendendo. Quantas vezes a gente faz eventos e esquece de convidar, né? Quantas vezes a gente faz reuniões e esquece de convidar parceiros que poderiam ser importantes? Então a gente está num processo de aprendizado de o tempo todo estar propagando essa nova mentalidade de congregar, né, e não dividir. O ecossistema trabalha de forma unida, onde todos são importantes para que o organismo sobreviva. Antes de chegar na China, eu queria só puxar um ponto, guarda ela aí. Lá no Startup Summit, o prefeito de Florianópolis falou um negócio que me marcou bastante, que acho que assim que começou lá o governo deles, tinha lá uma disputa entre o setor de turismo e o setor de tecnologia. Então, aquelas duas frentes ali ficavam ali com um ego meio inflado, saber para quem é mais verba, para quem é mais atenção. E ele falou um negócio que, para mim, faz total sentido. A tecnologia ela é um meio. Então, o trabalho que eles tentam implementar lá é dizer, os demais setores têm que usar tecnologia. A gente não vai usar um código de software, ele não é feito para ficar lá bonitinho num servidor tal. Ele é feito para ser aplicado em um determinado setor, seja turismo, seja na construção. E o que é que você achou disso, Carlos? Então, é um pouco do que eu falei, assim, o aprendizado deles tem muito a ver com a própria geografia deles, né? Em que, por exemplo, o turismo é uma indústria que pode consumir muito recurso do meio ambiente e numa ilha isso pode ser bem problemático. Já uma empresa de TI, desde que determinados parâmetros sejam observados, ela é muito mais sustentável do ponto de vista ecológico, né?
Então são escolhas, né, que são feitas e, obviamente, naquele momento as lideranças de TI estavam muito amadurecidas e conduziram esse processo, tomaram conta, ocuparam os espaços políticos, né? Você tem, por exemplo, na prefeitura de Florianópolis, você tem uma superintendência de inovação que é ocupada por um empresário em geral que veio indicado pela CAT, muda o prefeito e esse cara continua. Quer dizer, é uma coisa assim, hoje impensável aqui na nossa realidade, na nossa visão política, mas por que não a gente começar a fomentar esse tipo de ideia, discutir isso, colocar isso na mesa e quem sabe daqui a 4, 5, 6 anos a gente tenha chegado nesse estágio. Não é rápido, o problema é que muita gente não tem paciência para esperar. E principalmente o empreendedor que está no meio do turbilhão, às vezes ele quer tudo, ele precisa de tudo muito instantâneo, né? Mas rapidamente, pulando aqui para a China, sim, China está na nossa pauta, né? A gente sabe da importância nesse momento de conhecer aquele ecossistema, de integrar para as nossas empresas, que isso vai contribuir muito para determinadas empresas aqui do Rio Grande do Norte. O Sebrae tem discutido isso, mas eu não sei se a gente consegue, por exemplo, ir à China esse ano ou no ano que vem. Não está uma coisa ainda planejada, tem essas questões até das epidemias, né, que precisam ser analisadas. Então, eu não tenho como afirmar hoje no podcast se a gente não tem nada programado ainda para a China. Está no nosso radar, né, a gente entende a importância e estamos trabalhando para que isso se concretize, mas sem uma previsão ainda. E, Carlos, a gente já estava finalizando aqui o nosso podcast, mas antes da gente terminar aqui esse episódio, que está com um conteúdo muito, muito interessante, queria te perguntar quais que são os planos do Sebrae para esse ano, para 2020? O que vocês estão preparando aqui? A gente vai dar continuidade a toda essa agenda das missões e dos eventos que a gente vai visitar, né? O Summit, Case, tem um outro evento na área de tecnologia também, o Super Logic Experience, né? Então a gente vai manter essas missões. É até importante dizer, assim, do ponto de vista do Sebrae, o Sebrae sofreu uma pancada agora de 2019 para 2020, um corte orçamentário para o turismo, inclusive, né? 18,4% do nosso orçamento foi retirado para a Embratur. Então a gente está, inclusive, se adequando a tudo isso, né? Então, estamos ajustando, isso vai ter impacto no planejamento dessas ações, e isso está sendo revisto agora em fevereiro e março. E o grande evento que quem conheceu o Startup Day em 2019, né? A gente vai ampliar, não vai ser mais esse nome, o nome do evento está em discussão ainda, não quero antecipar aqui, mas vai ser na UFRN durante a SBPC em julho, um evento de 6 dias e que a gente está trabalhando já desde o ano passado para que seja o maior evento de tecnologia do Nordeste. Então a gente está realmente, vai ser uma surpresa aí para a comunidade da área de tecnologia. Vamos trabalhar de novo com os grupos orgânicos, como Girimum, Grupai, Pong e todos os outros, e vai ser um grande evento. E ainda queria que você falasse sobre Startup Day, se você tivesse cortado eu ia pedir mais 2, 3 minutos. E ano passado, Startup Day foi um dia que me marcou bastante. Eu não comecei por Natal, e sim por Currais Novos. E eu cheguei lá, pegaram um auditório, 100 pessoas no interior do Rio Grande do Norte. Empresários tradicionais, que nunca tinham ouvido falar sobre startup. E o Fábio estava lá comigo também. E aquilo ali foi fantástico. A gente vê que um movimento de 2 anos de Jerimum, possibilitou que a gente levasse nossa cultura, o que a gente está fazendo aqui, para o interior do Rio Grande do Norte. E as pessoas estavam lá, querendo saber mais, o que é esse negócio. Então, você juntar 100 pessoas no auditório, no interior do Rio Grande do Norte, isso é fantástico. Pois é, vamos repetir isso. E quando eu voltei, isso eu já estava maravilhado, né? E eu voltei para cá, eu vi o Sebrae com Transformers, com várias ações, palestras de alto nível, e o Startup Day, acho que para a cidade foi um evento muito bom. A gente como C-Hub, como o Guilherme, como o Fábio, é algo que a gente incentiva bastante, até para ajudar a divulgar e mais pessoas conhecerem.
Então, já que você disse que vai ser o maior do estado, então... Do Nordeste, do estado não. Do Nordeste, então eu tô muito ansioso para ver, viu? Pois é, vai ser um grande evento. Acompanhem quem está aí nos ouvindo no podcast. Acompanhem tudo que a gente tem divulgado nas redes sociais, os nossos principais canais, comunidade Startup RN no Facebook, tem grupo de WhatsApp lá na comunidade, você pode entrar no link diretamente para o grupo do WhatsApp, acessando tudo que a gente divulga, no próprio Instagram do Sebrae RN, enfim. A gente divulga bastante, mas a gente sabe que nem sempre a informação chega a 100% das pessoas. O cara às vezes está numa semana de prova, se desconecta, perde aquela informação. Então, assim, tem que ficar ligado realmente para saber o que está acontecendo e o que vai acontecer. Ô Carlos, e para a gente finalizar aqui, eu vou pedir para você uma indicação ou de um filme, ou de um livro, ou de uma série para que o empreendedor potiguar assista, veja ou leia nos próximos dias, depois que ele ouvir esse E no caso programa. do Carlos, vamos mais além. Faça sugestão aí do seu artista favorito regional e internacional também, já que você é um amante das artes. Caramba. Pô, cara, desafio agora, hein, Carlos? Artista favorito é muito difícil, mas eu vou fazer uma homenagem ao Carlos Soares, que faleceu agora, e que é um grande artista potiguar das artes plásticas. Admiro muito a obra dele, né? Lamentei muito essa perda. Estava numa fase extremamente produtiva. Internacional, cara, sou fã de muito, eu sou cinéfilo, então acompanho muito filme, assisto muita série, faço maratona de série, então é até difícil indicar. Mas teve um livro que eu li agora em janeiro que me impactou bastante, e não sei se é um tema que todo mundo que está ouvindo o podcast curte, mas é um livro extremamente... que abre muita nossa visão para a questão do mundo mesmo, né? Para onde a gente está caminhando, onde é que a gente vai parar? Como é que outras civilizações que avançaram tanto desapareceram? Qual o risco que a nossa tem de desaparecer ou não, né? Então o cara é o Jared Diamond, ele é um cientista, é um geógrafo e tal, e ele traz com muita base científica todos os seus argumentos. O nome do livro é Colapso, aí o subtítulo agora não estou lembrando exatamente, como as civilizações escolhem o fracasso ou o sucesso, uma coisa assim. Mas é Colapso, Jared Diamond, então é um livro que eu recomendo. Isso daí, pessoal, Colapso de Jared Diamond, fica aí a indicação do Carlos. E eu queria primeiro agradecer ao Carlos pela presença aqui no programa. Eu acho que foi um programa de alto nível, que a gente tem informações muito importantes aqui para a comunidade. E antes da gente finalizar, eu queria fazer um acordo com você. O meu acordo com você é o seguinte: compartilhe esse podcast com um amigo seu, ou comente esse podcast, passe feedback para a gente, dê sugestão de entrevistado. Isso é muito importante para a continuidade desse projeto, não é mesmo, Guilherme? Com certeza. Compartilhe lá com a sua tia, com sua avó do WhatsApp. Com seu cachorro. Com todo mundo. Isso vai ajudar bastante. Então, se esse conteúdo fez sentido para vocês, tira um print aí da sua tela, compartilhe nas redes sociais e não esquece de marcar o @cowork. E se tiver alguma sugestão de entrevistado, só mandar pra gente. Vai ser um prazer trazer uma pessoa que entregue conteúdo para a nossa comunidade. É isso mesmo, galera. E muito obrigado por ouvir esse programa. Espero que você tenha gostado muito. E até o próximo CiaCast. Episódio 1. Eu tô com a impressão que Fábio falou que esse era o segundo programa, sendo que é o terceiro. Mas é porque o primeiro foi o... Vamos ter que regravar o início. regrado. Eu falei que era o segundo.